Grandes jovens, fala aí meu, tudo certinho? Só na tranquilidade? Jovens, a gente está aqui hoje para falar sobre escolas literárias e o papo da vez é um rolê do século XX. Algumas pessoas dizem que a gente já superou essa escola literária, outras pessoas dizem que a gente ainda está vivendo nessa escola literária. Meu, isso aí dá muito pano para manga, mas fato é que a gente vai falar hoje sobre o modernismo. Olha esse papo, meu, modernismo é uma das escolas literárias que mais aparecem em provas. A galera ama cobrar modernismo. Então, vamos dar uma olhada em 5 pontos essenciais para você entender o que você precisa sobre esse rolê todo aí. Mas antes da gente ver essas 5 características, esses 5 pontos essenciais do modernismo, deixa eu já esclarecer o seguinte. Nesse papo aqui, não vai ter nome de autor, não vai ter as principais obras, não vai ter o que cada autor queria dizer, não vai ter primeira, segunda, terceira fase, não vai ter nada disso nesse bate-papo. Por quê? Porque o modernismo é um rolê muito extenso. O modernismo é um rolê muito complexo. Então, eu tive que dividir modernismo em 4 bate-papos, 4 vídeos, 4 aulas. Essa aqui é a primeira. Então essa aula ela vai servir para quê? Para apresentar o conceito geral. Tá? Então a gente vai ver exatamente tudo o que a gente precisa para entender o todo, para entender esse geralzão, o que é modernismo exatamente. E aí, como esse bate-papo de hoje então é mais uma visão panorâmica da coisa, eu já começo dizendo no nosso primeiro ponto que o modernismo surgiu na Europa no iniciozinho do século XX. Aqui no Brasil, ele deu as caras ainda no início do século XX, mais especificamente nos anos 1920. Vai ter um grande acontecimento em 1922, você já sabe que eu estou falando da Semana de Arte Moderna, mas eu vou falar mais sobre essa Semana de Arte Moderna aí no vídeo no qual eu vou falar sobre a primeira fase do modernismo. E aí, no nosso tópico número 2, eu já te conto que o modernismo se manifestou em várias vertentes artísticas. Não foi só na literatura, não. Teve muita coisa modernista na literatura, mas a gente também tem muitas manifestações da arte modernista nas artes plásticas, a gente tem aí na arquitetura, a gente tem muita manifestação na dança. Tá? Então perceba que a arte, de maneira geral, abraçou o modernismo. Eu arrisco dizer que o modernismo é a escola literária que mais se pulverizou aí pelas artes. Nas escolas literárias anteriores, mesmo que houvesse aí outras manifestações, além da literatura, às vezes uma era mais contida, a outra se destacava um pouco mais. No modernismo não, destaque para várias manifestações artísticas. Então já dá pra gente entender isso que eu falei aí no começo, o fato do modernismo ser um rolê complexo. E aí, o tópico número 3 é o tópico que te faz entender o modernismo na essência. A principal intenção, o principal objetivo dos modernistas era romper com as tradições artísticas. Pensa que a arte ela foi sendo feita ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e conforme ela foi sendo feita, ela foi criando, ela foi se pautando em tradições. Então ela se baseava, a arte se baseava em tradições, ora ela fazia isso, ora ela reforçava tradições, ora ela criava ideias que depois se transformavam em tradição ao longo do tempo. Então tradição é uma palavra que se associou à arte ao longo dos séculos. Os modernistas romperam com tudo que era tradição. Tá? Tanto do ponto de vista de conteúdo quanto do ponto de vista da forma, ou seja, tanto nos temas que apareciam na arte até então, quanto na forma, nos traços da arte. Tudo isso, com tudo isso o modernismo rompeu, o modernismo deu uma bicuda em tudo isso. Então é mais ou menos como se os modernistas dissessem, peraí século XX, o mundo está mudando, o mundo está passando por altas revoluções. Tá? O mundo a partir do século XX não vai mais ser o mesmo. E os caras estavam certos, porque de fato o século XX transformou muita coisa. Pensa que, é do século XX, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, do início do século XX,
do início do século XX, a Revolução Russa, né? Então olha isso, quantas revoluções, né? Quantas transformações não estavam acontecendo. Então esses caras entenderam que, não dava para permanecer grudado ali nas tradições, né? Então é como se eles olhassem para todas essas tradições e pensassem, tá, se é assim que a tradição diz, então a gente vai fazer diferente, a gente vai subverter o rolê todo. Então, se a escrita poética dizia que era interessante falar sobre temas como amor, vida, morte, né, esses temas ditos grandiosos da literatura, os modernistas vêm e falam, tá, então eu vou falar do poste de luz, velho. Tá, então eu vou falar do bonde que passa na rua. Tá, então eu vou falar da pessoa que atravessa a rua. Pra quê? Sei lá pra quê, eu só vou falar que ela atravessou a rua e vou dar um olhar poético pra isso. Né? Nas artes plásticas, se até então a ideia era pintar as grandes paisagens, era tentar trazer tudo isso, né, que eleva o espírito do ser humano através da pintura ou da escultura, agora, no modernismo, a escultura vai representar sei lá o que, velho. É um treco que puxa e sai pra cima e vai pra baixo e não se liga a nada. Se você já foi numa exposição de arte moderna, você sabe do que eu tô falando, né? Claro que sempre tem um significado, mas ele não é especificamente direto, ele não é muito claro. Não, a coisa não precisa ser direta, né? Ou, se pá, o significado vai existir somente pro artista. Se você que tá ali curtindo a arte não entendeu, é como se o artista estivesse pensando, problema seu, não fiz pra você entender, fiz porque era pra ser feito, tá? Representou pra mim, se não representa pra você, tamo junto, segue o barco, tá? Então o modernismo é isso, é essa coisa diferentona, muito louca que veio pra romper com tudo que é tradição. Pessoal, recadinho rápido. Se você tá curtindo o vídeo, não esquece de dar aquele like, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho para você não perder nada. Tem muito conteúdo igual a esse e tem outros tantos conteúdos também aí para te ajudar a estudar. Vem junto aí nessa família Leio Logo Escrevo, que tá também lá no Insta, Se você curte usar o Insta, tem bastante coisa lá para te ajudar a estudar também. Procura a gente lá no @canal Leio Logo Escrevo. Procurou, achou, simples demais, suave, e aí você vem fazer parte também lá no Insta com a gente, tá? E você que curte um formato áudio, você que gosta de podcast, procura também Leio Logo Escrevo nessas plataformas de áudio aí, para você vir curtir também os podcasts, né? Às vezes é mais interessante ouvir, você tá aí numa correria, pode te ajudar também, beleza? Brigadão, tamo junto, hein? É nóis! E depois de tudo isso, no tópico 4, eu quero falar de uma coisinha que também é bom a gente saber, tá? Nesse tópico 4, eu te falo que os modernistas, ou o modernismo, foi diretamente influenciado pelas vanguardas europeias, que é claro, né, são chamadas de vanguardas europeias aqui, né? Nós brasileiros, chamamos de vanguardas europeias. Na Europa, vamos pensar que elas são só as vanguardas, beleza? Tá? Pessoal, só para você relembrar, as vanguardas europeias são, né, o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o surrealismo e o dadaísmo. Então, forte influência das vanguardas europeias. Pensa que as vanguardas europeias, elas foram mais ou menos assim, conjuntos, né, de movimentos artístico-culturais, né, que também estavam começando a inovar a arte, estavam começando a fazer alguma coisa diferentona. Então, os vanguardistas, pensa lá, né? Vanguarda significa justamente estar à frente. Um pensamento de vanguarda é um pensamento à frente do seu tempo, que vai à frente. Então, os vanguardistas foram alguns artistas ali que não eram modernistas ainda, porque o modernismo ainda não estava sendo pensado de maneira organizada. Para ser escola literária tem que ter organização artística, beleza? E não tinha ainda, mas alguns artistas, mesmo sem essa organização, já estavam fazendo lá na Europa uma coisa meio diferentona, né? Uma coisa que a galera tava olhando e pensando, mano, que parada louca é essa, tio? Então já anota aí, influência direta das vanguardas ou vanguardas europeias.
Bom, e depois de tudo isso, no nosso quinto tópico, eu trago para vocês aqui algumas características bem interessantes e bem marcantes do modernismo, tá? Sabendo pensar nessas características e associando todas elas ao modernismo, você entende legal tudo o que cada artista, fosse pintor, fosse escultor, fosse dramaturgo, fosse poeta, enfim, o que cada artista modernista estava querendo fazer. Tudo o que os modernistas fizeram, eles fizeram com base nessas características. Então, eu destaco para vocês aí a presença de características como o rompimento com os modelos acadêmicos de arte, né? Entenda aí modelo acadêmico por aquele modelo que é pensado a partir da academia. Academia, entenda aqui, né? Não estou falando da academia no sentido, né, do exercício físico. Não, não é isso. Academia no sentido de universidade, né? Então o pensamento acadêmico, o pensamento da academia, o pensamento da instituição acadêmica ou da universidade, né? Da cátedra, que é o sentido aí amplo de universidade, né? Então os modernistas estavam querendo negar todo esse pensamento acadêmico. Além disso, a gente pode destacar também uma irreverência e uma maior espontaneidade artística. Então se antes a arte era muito presa e tal, agora não, a coisa tem que ser espontânea, mais irreverente. Meu, vai fazendo, o que sair, saiu, se no seu coração é arte, então é arte. Tamo junto, modernismo é isso, seja espontâneo. Por que não falar também da ideia da experimentação, né, dessa liberdade criativa, né? Então é como se os modernistas eles valorizassem muito o ato de experimentar. Ah, ninguém fez ainda, então faz aí, meu, vai que dá certo. Vamos aí, vamos aí. Ah, eu tô pensando em simplesmente jogar um borrão de tinta na tela. Joga, vamos ver o que dá. É arte, tamo junto. Ó, e essa próxima característica é da hora, mas tem que pensar que ela é específica da escrita, né? Que era tanto uma aproximação de uma linguagem mais popular. Lembra que, né, por exemplo, os parnasianos, eles queriam construir sempre uma linguagem eloquente, grandiosa, difícil mesmo. Os modernistas, por outro lado, eles vão por outro caminho. Os modernistas, eles querem uma linguagem facinha, uma linguagem popular mesmo, uma linguagem que é fácil de ser compreendida. Por quê? Porque eles querem se aproximar das pessoas, usar a poesia, por exemplo, para se aproximar de todo mundo. Então, uma linguagem mais popular. E outra coisa interessante que também é muito da escrita é a ideia, né, do uso dos tais versos livres e brancos. Isso aparece muito aí em prova, hein? Lembra que na poesia, na escrita poética, verso livre é aquele verso que não tem uma padronização na métrica. Ou seja, se o primeiro verso do poema é um verso decassílabo, né, tem 10 sílabas poéticas, o próximo verso pode ter só 7, o próximo pode ter só 5, o próximo pode ser só uma, o próximo pode ser uma reticências, e o próximo pode ser um espaço em branco, e não tem padrão. Tá? Então os versos livres, né, são esses versos sem padrão nenhum. Vai escrevendo aí do jeito que der. E versos brancos são versos que não rimam. Então se antes, né, existia essa exigência de rimar, no modernismo, meu, não tem que rimar. Então se o primeiro verso não rimar com o segundo, que não rimar com o terceiro, não tem problema. Sai escrevendo aí que, meu, tamo junto. E para fechar essa lista de características e fechar também esses 5 tópicos, dá para falar também que o modernismo trouxe à tona um olhar mais irônico, né? Um pouco mais cômico sobre a sociedade. Então, se os parnasianos, por exemplo, ou até mesmo os realistas tinham um olhar social pesado, carregado, né? Ou da crítica, ou no caso dos realistas, ou então dessa escrita muito bem feita, no caso dos parnasianos, os modernistas não, eles têm esse olhar um pouco mais cômico, né? É uma coisa um pouco mais sarcástica em relação ao social. Não que eles não vão criticar, vai ter muita crítica social no modernismo. A gente vai ver isso principalmente no vídeo sobre a segunda fase do modernismo no Brasil. Mas mesmo com toda essa crítica, essa instalação do cômico ela ganha mais força. Isso é bem importante da gente pensar quando a gente está falando então de modernismo. Bom, jovens, é isso, né? Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, um vídeo mais introdutório, como eu falei aí, mas é importante a gente saber essas características também antes de passar para coisas mais aprofundadas, né? De primeira, segunda e terceira fase aí do modernismo. Belezinha? Tamo junto, valeu, a gente se vê numa próxima, se cuida pra caramba, hein? É nóis!